Chegamos! É! E hoje eu tenho a honra de conversar com a Bruna, ex-Comgás, e com meu amigo carnavalesco Reiner, Gaviões da Fiel. E fizemos outros trabalhos. E novamente, com muita humildade, mas com muito amor no coração, quero agradecer aos patrocinadores, os meus apoiadores que acreditaram nesse projeto. Solta a vinheta! É o 10º quesito que chegou, pode acreditar. Aqui tem ritmo, tem história pra contar. Da avenida pra você, vamos sambar e aprender. No carnaval, o show vai acontecer. Chegamos! Chegamos! Estamos aqui com os meus amigos convidados dessa tarde, desse podcast, O 10º Quesito. E hoje eu tô tão feliz que eu consegui trazer a Bruna e o Reiner, tá, os meus convidados da Gaviões da Fiel, para falar um pouquinho comigo. Bruna, seja bem-vinda, obrigado pelo convite. O microfone é todo seu. Eu adorei o convite aqui. Eu estava comentando com o Reiner agora que eu te conheço há tanto tempo, desde que eu estava grávida do meu primeiro filho. Acompanhei, ele já tem 16 anos. Nossa. E acompanhei todo esse processo de crescimento seu e da tua empresa e do Carnaval de São Paulo. Eu sou carioca, né? Acho que o sotaque já entregou. E é muito bacana ver como está evoluindo e realmente você prova que nada substitui o trabalho. Parabéns. Nada. Rainer, eu vou quebrar o protocolo, tá bom? E antes que você fale, me perdoe a minha falta de educação, mas eu acho você meu Rivaldo. Você para mim joga demais, você trabalha muito, você é um homem muito habilidoso com o seu trabalho, eu sou seu fã, então eu escolhi você para estar aqui hoje, para você poder falar com o público, se apresentar, porque você não é tímido, você não tem timidez, você não gosta de falar mesmo, você escapa de, não, conversa com o Renato ali, conversa. E eu fui muito feliz porque você também trabalhou num projeto nosso, no Águia de Ouro, tá? Onde nós nos sagramos campeão do carnaval. Então pouquíssimas pessoas sabem disso. É verdade. Então, Rainer, por favor, fala um pouquinho, o microfone está à sua disposição. Bom, eu que agradeço pelo convite, né? Obrigado. Você conseguiu sair do barracão para bater esse papo aqui. Eu sou, sim, um cara bastante tímido. Eu sou o cara por trás das câmeras, eu costumo dizer. Quando alguém tem que falar alguma coisa, alguém tem que apresentar sobre o projeto da escola, eu costumo dizer que quem tem que falar é o Júlio. O Júlio fala sempre de uma forma mais bonita, e eu sou o cara que estou lá por trás tomando conta de tudo para que o que ele fala lá na frente a gente consiga apresentar de uma forma com que seja um espetáculo para a escola ali. Então, eu acredito que ninguém é mais importante que o pavilhão. Então, eu sigo isso comigo e acredito que seria legal essa forma. Então, estamos aqui para bater esse papo. Rainer é responsável, tá? Carnavalesco da Gaviões da Fiel. Que desfile, hein? Que desfile 2024. Que desfile. Nós não vamos falar sobre isso. Bruna, você me permite, além de nos conhecermos há muito tempo, de conhecer antes do seu filho, você me contou, tá, que você estava grávida, que não era para contar para ninguém ainda. Eu tive esse privilégio, porque você precisava ainda ir num carro alegórico, então você não poderia ir no chão. Você soube antes da minha mãe, Renato. Que isso, Bruna? Eu tinha acabado de descobrir, eu ia desfilar, e eu falei, eu não posso ir no chão, mas eu não posso deixar de ir. Isso. E aí eu fui no carro alegórico. Então tá, como nós nos conhecemos muito tempo, posso falar o nome da companhia onde nós nos conhecemos? Vai. Então nós nos conhecemos na Comgás, num projeto, no meu primeiro projeto de patrocínio ao Carnaval de São Paulo. Obrigado, Sidney Carriolo, que também acreditou nesse projeto, mas eu tenho que falar algo aqui para você, Bruna. A Bruna foi generosa para com o Renato, porque quando eu cheguei com o nosso projeto lá, Bruna, tinham vários erros de português. Vários, Bruna. Como era um projeto não ruim, tá, mas com muitos defeitos. E você sempre com aquele seu jeitinho generoso, Renato, refaça isso aqui, essa página, e colocava e circulava para que eu voltasse e voltava para ela com um acerto. Fora isso, você me ensinou que era a palavra sobre compliance. Lá atrás ninguém sabia o que era, Bruna. Hoje todo mundo fala, todo mundo sabe. E você me ensinou que era o Renato, você tem que esperar meu compliance, não sou só eu preciso dividir isso com meus players.
E Bruna, muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado por aquele momento de generosidade, de você apostar no Renato Cândido, porque você falava assim para mim, Renato, não é a escola, tá? É o projeto. Eu vou fazer esse projeto. E nós escolhemos o Águia de Ouro, Sidney também abriu as portas, como eu já disse, e fizemos um projeto gigantesco em 2011. Então eu te conheço desde 2009 para 2010, nós ficamos um ano trabalhando com compliance, com compliance, para poder ter essa autorização do Grupo Congás para fazer um tema de carnaval patrocinado. Mas vamos começar com perguntas. Por que você queria tanto fazer um projeto cultural de carnaval? Olha, eu sempre gostei muito de fazer uma atuação social e cultural. E dentro da Congás eu pude desenvolver projetos nessa área, projetos incentivados com Lei Rouanet, com ICMS, vários projetos. E eu, como carioca, sempre valorizei muito o carnaval e eu fiquei impressionada quando eu vim para São Paulo e vi como estava crescendo o Carnaval de São Paulo. E muitos cariocas desdenhavam do Carnaval de São Paulo. A verdade é essa. Eu trabalhava com muitos cariocas lá, porque era a Shell e British Gas, era uma multinacional. Por isso que a gente tinha esses compliance, essas coisas todas. Hoje em dia é outro grupo, é a Cosan. E o pessoal falava, não, mas Carnaval em São Paulo, eu falei, gente, é da cultura popular, é super importante para o Brasil isso. Então, eu sempre gostei de trabalhar com projetos culturais, e eu achei que era uma ótima oportunidade da gente estar apoiando o Carnaval de São Paulo, que eu sabia que ia crescer. Porque aqui em São Paulo, gente, quando o pessoal resolve fazer alguma coisa, faz e faz direito, né? Então, o que está crescendo, o que está se tornando esse carnaval, parabéns para vocês que trabalham nisso, porque eu sou super fã. E aí a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer o projeto, e você trouxe para a gente muito bem. Você foi visitar, não sei se você lembra, foi visitar o museu que tinha da Congás e chegou lá com uma pastinha embaixo do braço, dizendo, olha, a gente quer contar a história do fogo. Fiquei impressionado com a história do gás aqui, do fogo. A gente quer contar a história do fogo. E eu falei, nossa, tem tudo a ver com a gente. É uma coisa que vai passar para São Paulo inteiro, para o Brasil inteiro. E a gente estava justamente vendendo... Mais de 100 países. O Brasil inteiro, né? O mundo inteiro. E a gente estava, naquela época, na Congás, eu sou de marketing, de comunicação, e a gente estava num trabalho justamente de mostrar o banho aquecido a gás, o aquecedor a gás, substituindo o chuveiro elétrico. Então, eu falei, a gente vai falar com o público que a gente está querendo atingir, a gente vai falar com todo mundo e vai ajudar num processo que tem impacto social enorme, cultural, valorizar a cultura brasileira, valorizar a cultura de São Paulo e das comunidades. Então, fazia muito sentido para mim aquilo. Claro que primeiro projeto, há tanto tempo atrás, numa multinacional, super preocupada com segurança, a gente passou por várias fases para conseguir fazer. Mas eu fico muito contente de ver, e a gente acho que vai poder bater um papo sobre isso, o impacto que aquilo causou para a escola, como a gente foi bem recebido pela comunidade. Sidney, um beijo, Sidney Carriolo e toda a comunidade da Águia de Ouro. A gente foi recebido assim, a gente tinha medo, né? A gente não quer atrapalhar. E receberam de braços abertos, porque foi muito mais do que um patrocínio, do que dinheiro, foi realmente uma parceria. E essa parceria perdura até hoje. Eu vou te contar como até hoje, dentro da comunidade, no chão do Águia de Ouro. Rainer, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho por que carnaval, fala um pouquinho desses seus projetos, fala um pouquinho do Rainer, por favor. Vamos lá. Carnaval foi uma coisa meio por acidente, assim. Como assim? Eu sou de Parintins e mudei para Manaus muito novo para fazer faculdade, fiz faculdade de design gráfico. E quando eu terminei a faculdade de design gráfico, eu ganhei uma bolsa para fazer a pós aqui em São Paulo, no Senac. Chegando em São Paulo, eu acho que uma semana depois, assim que eu cheguei, eu já estava trabalhando com o Sidney França, na Mocidade Alegre, como assistente dele, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com tecnologia. Hoje eu faço faculdade de desenvolvimento de sistemas, estou quase terminando aí, e eu sempre tive esse objetivo de seguir. Só que o carnaval é aquela coisa que você entra e não consegue sair. Então, tipo, você vai ganhando um carinho, você vai ganhando um amor pelo aquilo que você vai fazendo, por aquilo que você cria, e ver aquilo na avenida. Eu acho que não existe uma sensação de satisfação maior do que ver aquilo que você trabalhou durante 10 meses ali pronto, passando e vendo aquela quantidade de gente feliz, cantando seu samba e tal. E acabei ficando, acabei gostando e estou aqui até hoje. Meu segundo ano como carnavalesco, meu primeiro foi o ano passado, e sempre fui assistente de grandes profissionais aí. Eu acredito que tudo isso
agregou muito no meu conhecimento para chegar a esse patamar de carnavalesco hoje. Entendi. Eu vou Que fazer. primeiro ano que ele teve ano passado, Que né? primeiro. Nossa Senhora, ó. Eu acho que ele vai se lembrar. Eu acho que ele vai se lembrar. Eu estava na comissão de carnaval do Águia de Ouro e estava montando a escola, porque a Gaviões passou antes do Águia, então nós éramos o próximo. E eu estava montando a ala das Baianas. E o último carro, se eu não me engano, tá, da Gaviões da Fiel teve um problema. E esse baixinho parou na frente desse carro, parecia que ele tinha 5 metros de altura, gritando com todo mundo: é pra parar que é comigo, vai fazer o que eu tô mandando. E eu olhando pra ele, porque chegou muito perto da ala das Baianas. Mas naquele momento ele entendeu o projeto. Eu pensei, ele estava vendo tudo que ele trabalhou durante o ano por causa de um equívoco. Ele não sabe de quem foi, mas ele tinha um equívoco que dava para ser consertado. E ele pegou aquilo na mão dele, ele manobrou o carro, voltou com o carro para a pista e a Gaviões da Fiel fez o desfile que fez, teve a boa colocação que teve. Eu quero te parabenizar por aquele momento, porque eu vi a sua dedicação, eu vi o seu amor, eu vi o seu empenho, eu vi você olhando toda a escola. Você falou assim: eu não vou, por causa de um equívoco, perder tudo nesse momento. Então, parabéns, porque eu estava ali na sua frente, eu acho que nós olhamos ali, né, também tentei ajudar como eu pude, né, então parabéns. Bruna, fala um pouquinho de nós, para nós, de você. Depois da Congá, você foi para onde? O que você está fazendo? Me conta. Eu falo com a Bruna uma vez por ano, então eu estou lá com o Facebook, né? O Facebook me informa que é aniversário dela. Eu mando aqui, ó, feliz aniversário. Me conta. Bom, eu sou marqueteira, né? Então, trabalho com comunicação e com marketing há muito tempo. Eu passei 12 anos na Comgás, depois de lá eu fui para os Miles, Programa de Fidelidade da Gol, atuei como CMO lá, relançando a marca. Depois fui para a Decolar, cuidei da comunicação da Decolar, assumi uma diretoria global para a América Latina. E minha última posição eu tive como CMO da Simpla, que é uma empresa de ingressos, maior plataforma de ingressos do Brasil. Agora eu estou num sabático, mas continuo atuando nessa área. Mas daqui a pouco vocês já sabem, né? Daqui a pouco já vai... Daqui a pouco eu tenho novidades, ainda não posso falar nada sobre isso. Então é isso. Rainer, me conta um pouquinho. Antes, tá, que você trabalhava com os carnavalescos, quantos carnavais você fez? Quantas vezes você foi campeão? Bom, eu acredito que campeão mesmo só no Águia, quando a gente estava com o Sidney, mas eu comecei com o Sidney, fiquei com o Sidney por um bom tempo. A gente começou na Mocidade Alegre, acho que eu fiquei com ele nos 2 últimos anos na Mocidade Alegre, depois ele saiu, foi para Vila Maria, e da Vila Maria a gente foi pro Gaviões. Você fez Nossa Senhora da Aparecida? Isso. Calma. Não, aí é comigo. Aí é comigo, calma. Você também estava nesse... O enredo da Nossa Senhora Aparecida, se você me permitir, ele é um enredo da CRCB, ele foi uma ideia minha, numa missa que eu fui pela manhã, e eu recebi um prospecto. A Igreja Católica se prepara para os 300 anos de fé. E eu, normalmente, no final da missa, você devolve aquele prospecto para as outras pessoas. Eu peguei o prospecto e guardei no bolso e fui para casa. Eu comecei a ler aquilo, eu falei, não dá para passar 300 anos de fé de Nossa Senhora batido sem ser um tema de carnaval. E eu fiz uma ligação na arquidiocese e falei com o Rafael, que hoje é meu amigo, mas naquele momento eu falei assim: difícil, impossível, nem Joãozinho 30 conseguiu. E aí eu fui falar com o Dom Odilo Scheller, falei com os cardeais, um processo bem árduo, e nós conseguimos uma autorização papal. Então, a Vila Maria, nos 300 anos de fé, tem uma autorização do Papa, que nós estávamos na transição de 2016 da mudança do Papa, e ele falou para o Dom Odilo Scheller: se nós vamos evangelizar na igreja, nós temos que evangelizar na rua, nós temos que evangelizar debaixo do mar, e temos que evangelizar lá no Brasil no carnaval. Então, nós evangelizamos através de um samba enredo os 300 anos de fé. Que bom saber que você também participou desse momento. Eu tava na equipe aí, junto com o Sidney. Que momento... Não, Sidney França foi levado pelo Queijo, pelo Adilson.
Pelo Demis, eu Isso. participei dessa contratação de peso do Sigli chegando na Vila Maria para fazer os 300 anos de fé. Que, você tá vendo, nós já temos outros momentos, carnavais. outros De carnavais. outros carnavais. E outros carnavais, é exatamente isso. Bruna, quantos anos tem seu filho mais velho mesmo? 16. E o mais novo? 13. Eu preciso dar uma cutucada na... Qual o time que eles torcem? Aí, Corinthians, né? Eu preciso, você entendeu? E ó, todo mundo já sabe que eu sou corintiano doente, eu vou nos jogos, eu choro, eu sou pré-gelado porque eu vou no jogo, o Corinthians perde. Tem gente que fala assim, presidente da cabeça fala, Renato, você vai no jogo? Não, não vai não. Os meus meninos vai, são não. pé quente, eles vão e ganham. Não vai não, Renato, é incrível. Atlético, o Corinthians estava ganhando do Internacional, eu cheguei atrasado, nós tomamos um empate. O pessoal falou assim... Rua. Vamos mudar de time, Renato? Não. Que loucura isso. Mas vamos lá. Rainer, me conta essa chegada na Gaviões, me conta qual é o seu trabalho na Gaviões, me fala um pouquinho dessa experiência sua com a alegoria, que eu gosto por demais, que eu sinto sua assinatura nas alegorias. Eu sinto a sua assinatura. Vamos lá, eu estava no Rosas com o Paulo Menezes, ainda sendo assistente, assim que eu conheci o Paulo Menezes quando ele estava na Gaviões, junto com o Paulo Barros, aí Paulo Barros se separaram ali, o Paulo Menezes foi pro Rosas e me chamou para ir com ele como assistente e tudo mais, e a gente, mesmo sendo assistente, eu continuava frequentando o barracão, eu sempre fazia as plantas que iam para os jurados, para o pessoal da Gaviões. Como eu era assistente do Paulo, eu tinha essa liberdade de mesmo estando numa trabalhar. Planta? Para quem está assistindo, quem não conhece de carnaval, como assim planta? São as plantas baixas que vão na pasta de jurados para avaliação do quesito de alegoria. O jurado recebe isso. O jurado recebe essa planta baixa, dizendo aonde é a escultura, aonde é um ser humano, aonde é uma peça, os efeitos que acontecem na alegoria, o jurado recebe isso. Então, eu fazia o do Rosas e fazia o da Gaviões separado. Sim, projetos distintos. E eu vou deixar uma coisa muito clara aqui, para deixar você bem confortável. Nós da CRCB, eu sou um prestador de serviço do Carnaval, então eu presto serviço para o Águia de Ouro, eu presto serviço para o Camisa Verde e Branco, eu presto serviço hoje para a Sociedade, para a Mancha Verde, com muita ética. Depois eu queria que você falasse essa importância, tá? Porque às vezes as pessoas... Não, como a Plastibras, que é um parceiro que vende para todo mundo. Nós, como prestadores de serviços, tá? Nós também podemos prestar serviço a 2 ou 3 agremiações com muita ética, com muita responsabilidade e com muito profissionalismo. Isso, exatamente. A gente... Tudo existe uma conversa antes de qualquer coisa. Como eu era funcionário do Paulo, pintou uma possibilidade de fazer essas coisas pro pessoal da Gaviões, eles me chamaram, eu conversei com o Paulo falou que não tinha nenhum problema, então aí a gente vai seguindo nesse sentido. Só que a partir disso, começou a surgir algumas conversas dentro nessas partes do que estava acontecendo dentro da Gaviões. Eles estavam saindo de um carnaval para o outro e já numa ideia de formar uma equipe de carnaval ou trocar de carnavalesco. Então ali a gente já conversa. Isso é super normal no carnaval, do começo ao fim. Assim, a gente sempre fala que proposta a gente tem todo ano, aí a gente decide para onde a gente vai. Então eu fui, na verdade, o que aconteceu ali? Eu fui convidado pelo Edson Pereira, no Rio de Janeiro, para ajudar ele no Salgueiro no ano passado também. Conversando com o Edson, eu voltando do Rio, eles me chamaram na Gaviões para a gente bater um papo. Ali já estava na sala eu, o Júlio e o Rodrigo Meines, e eles convidaram a gente para ser carnavalescos. Os 3 juntos, dividindo alguns setores ali para formar uma equipe de trabalho. Então eu comecei a fazer alguma coisinha para o Edson, ali a gente já começou a trabalhar junto e tudo mais, e comecei nessa saga de carnavalesco nos Gaviões. A primeira conversa que nós tivemos foi: a gente precisa de algo diferente, a gente quer que vocês mostrem a cara de vocês, e a gente vai dar o espaço e a estrutura para que vocês desenvolvam o enredo. O enredo do ano passado era o enredo do Júlio, ele já tinha esse enredo escrito. O Júlio é corintiano doente, e ele fala que ele quer trabalhar ali para sempre. Eu sempre brigo com ele, que eu falo, não é assim, você tem que ter o pé no chão, cara. Exatamente. Não pode ser isso. assim, não. E ele sempre ri comigo quando eu falo isso. E ele já tinha esse enredo. Então a gente meio que foi aprimorando para dentro de uma estética que a gente pudesse apresentar em 2024, para dentro de um orçamento que a gente tinha que cumprir dentro da escola,
E ali foi o resultado que vocês viram. A gente sabe que, dentro das nossas limitações, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E o que acarretou aí no quarto lugar do Gaviões, depois de 13 anos sem voltar para as campeãs. Então, a partir daí, tudo começou a ficar mais claro. Os 3 meninos que ninguém conhecia começaram a ter uma visibilidade um pouco melhor. E, a partir disso, o Rodrigo seguiu para uma outra agremiação e eu e o Júlio assumimos as rédeas aí para o Carnaval de 2025. Nós tínhamos aí, a partir desse período, um modelo de enredo que a diretoria tinha pedido, nós tínhamos um modelo de enredo de possível patrocínio e nós tínhamos esse, que era o nosso, que nós já vínhamos conversando desde o ano passado. A escola nunca trabalhou com um tema afro, todo mundo pedia um tema afro dentro da escola, mas a gente sabe como é que funciona o Gaviões da Fiel. Então, tudo isso tinha que casar para um enredo dentro do Gaviões da Fiel. Então, a gente trabalhou muito, desenvolveu o nosso, desenvolveu o que a diretoria pediu, desenvolveu um que seria um possível patrocinador e nessa briga aí entre os 3 a gente acabou ganhando uns votos aí vamos dizer que pelo nosso carinho maior em explicar a nossa ideia. Então eu vou te contar que um desses enredos com patrocínio provavelmente era um que eu estava trabalhando com o presidente e com a diretoria, tá? Nós acabamos, por motivo de datas, por motivo de 10 dias a mais, nós teríamos êxito, mas não tínhamos mais tempo, porque nós tínhamos que lançar, nós tínhamos que trabalhar, nós tínhamos toda uma responsabilidade, porque os 10 poderiam virar mais 10. Sim, isso é verdade. Os 10 poderiam virar mais 10 e nós não tínhamos esse tempo. Mas talvez tu esteja fazendo um spoiler aqui, e na hora que nós terminarmos aqui, quero bater um papo com você, porque nós precisamos já começar a pensar sobre 2026, tá? Sim, sim. Então, o que tínhamos 10 dias, nós temos um ano inteiro, tá? Nós temos um ano inteiro agora para poder conversar. Então, já estou dizendo que vou namorar aqui, já temos uma proposta 2026. Posso aproveitar um gancho aqui enquanto você está comentando isso? Fique à vontade. Eu acho que tem um ponto super importante quando as empresas estavam contando esse patrocínio desses 10 dias. Esses 10 dias podiam super virar 10, mais 10, mais 10. E acho que essa foi uma das lições importantes que a gente aprendeu, que eu aprendi na Congás e a empresa, o time de marketing, de RH, etc., é que a gente não pode encarar um patrocínio a uma escola de samba como um anúncio que você está comprando, uma inserção no comercial. É uma parceria de verdade. Primeiro porque aquilo como eu falei no início, um projeto cultural. É algo que mobiliza toda uma comunidade um ano inteiro. Então, as pessoas se doam, trabalham muito naquilo. Não dá para você ser a pessoa que vai virar, não, mas, olha, hoje vai ter uma reunião, a reunião não deu tempo da gente apresentar esse item aqui, então vai ficar para daqui a 2 semanas. Mas daqui a 2 semanas a gente já está tendo que entregar, fazer a eleição do samba enredo. Então, é importante entender isso, trabalhar o quanto antes, começar a trabalhar o quanto antes, mas entender que tem coisas que não dá para prever e que a gente vai ter que tomar decisão rápida mesmo. A gente sentiu isso muito no projeto com vocês. E a coisa que mais funcionou, que é uma coisa assim, que me emociona, até hoje, quando eu falo, é que o time da Congás, a gente teve mais 400 pessoas, entre funcionários e familiares, que foram desfilar. Imagina colocar 400 pessoas que não tem nada a ver com a sua escola, juntas, numa ala, era uma ala só dela. Era a ala para dar porcaria, né? Porque é isso, é o cara que não sabe o samba, que o sapato não deu certo, ele foi lá e foi com outro sapato, então que não entende nada, que tem a história da evolução, que quer aparecer lá na Globo. E foi tão bonito de ver como o pessoal da Congás encampou aquilo e tomou aquele carnaval como um projeto deles. A gente está indo para ganhar, a gente tinha ensaio. Tinha ensaio dentro da empresa, ia lá, bateria, passista, tudo, todo mundo treinando samba, porque todo mundo dizia, a gente precisa saber o samba. Tinha os diretores de ala que eram funcionários, que eram voluntários, não estavam ganhando nada para aquilo, iam fazer os ensaios todos. Então, isso é muito legal, foi bem bonito de ver. E isso gerou uma conexão
do time da Comgás com o time da escola, que a Águia de Ouro está no coração de todo mundo até hoje, eu fico feliz de ver que quando eu saí de lá, o patrocínio continuou, porque isso é sustentabilidade, né? Sim. De uma parceria, é não depender de uma pessoa ou outra. Você precisa de uma para fazer a coisa acontecer. Mas depois, as pessoas trabalhando direito, o time da Comgás amava. Não dava mais para não ser. E acho que até hoje tem muita gente que vai lá, né? Bruna, temos gente da Comgás na bateria, temos chefes de ala, nós temos já a segunda geração, que os filhos dos Ai, que filhos legal. Comgás já estão nascendo, tá? E estão lá com a gente. Quando eu digo com a gente, por favor, tá bom? Eu estou o Águia de Ouro, eu sempre vou ser muito respeitoso e devo muito ao Águia de Ouro, a este pavilhão que me lançou, que acreditou em mim, Sidney Carriolo, presidente. Todo o meu respeito a toda a sua diretoria, todos. E Bruna, obrigado pelo seu relato, mas nós temos muito mais para falar sobre isso. Você falou da importância da companhia pegar o projeto e estar alinhado com a escola. E o que você poderia dizer para a escola quando vai fazer uma apresentação, tá bom? Além do compliance que ele precisa entender, o que mais uma escola de cima precisa ter? Qual é o alô que você poderia dar para os captadores de recursos que estão aí no mercado hoje querendo falar com as empresas? Tá. Eu acho que hoje é um pouco mais fácil fazer isso do que já foi no passado, porque hoje em dia existe uma seriedade no carnaval, uma profissionalização, né? A própria fábrica do carnaval, tudo isso está cada vez maior. E os marqueteiros sempre falaram, com nomes diferentes, em contar histórias. É o tal do storytelling. Um dos melhores jeitos que eu vejo de contar uma história é na avenida, com felicidade, com as pessoas cantando. Você vai lembrar que eu comentei que o desafio da empresa era colocar aquecedor a gás, né? Mostrar que dava para fazer o banho a gás. No carro alegórico, tinha gente tomando banho quente, porque era... Temos 8 chuveiros 8 ao chuveiros vivo. caindo água. 8 e era para chuveiros. contar isso. E não dá para os marqueteiros acharem que vão fazer também de uma forma super forçada, porque fica horrível. Né? É ruim para a escola, é ruim para quem está assistindo, então tem que tudo ter um contexto. Não era a escola inteira falando de Comgás, tinha um carro que falava do gás e a gente entrava ali. E, aliás, foi uma coisa bem bonita, que é outra coisa que me emociona desse carnaval, que a diretoria da Comgás foi no carro fantasiada com a roupa dos gasistas, que era o time de rua da gente, que isso foi uma das coisas mais bonitas que eu vi no carnaval. Foi uma proposta de A vocês. nossa diretoria veio de gasista, foi uma proposta do Sidney. O Sidney perguntou assim... Foi linda. Chão de fábrica, Eu fui de gasista. Quem é o chão de fábrica? Um gasista. Aí nós mostramos a fantasia, o Sidney, será que eles gostariam, Renato? Eu falei, presidente, precisamos perguntar para a Bruna. Mas eu queria dizer algo sobre o carro alegórico. Nós colocamos 8 mulheres tomando banho, tá? Semi-nuas, tá? Não nuas, tá bom? E a esposa do presidente, no momento, segurou ele aqui assim pelo braço, aqui assim, ó. Tipo assim, não é pra olhar pra trás, não, olha só pra frente. É um momento assim, porque ninguém sabia que ia acontecer aquilo, era segredo. Quando ela olhou pra trás, que ela viu as moças, ela colocou ele assim, ó. Dá pra ver nítida, eu já assisti umas 500 vezes de filme. Ela tá abraçada com ele, tipo assim, só olha pra frente. Mas você perguntou né, das dicas que pode dar para o pessoal. Essa questão de contar a história é importante, né? Você mostrar, olha, você vai ter uma audiência, uma forma positiva de contar. Mas é importante ter os limites e que cada um entenda que, por exemplo, é um trabalho de cultura e de um artista. Eu não posso virar para ele e falar assim, não, eu não quero esse azul, não, eu queria um azul um pouquinho mais de amarelo, não sei o quê. Eu preciso respeitar a originalidade do trabalho, preciso respeitar as características e a importância que aquilo tem para a própria comunidade. Por outro lado, é fundamental que a empresa saiba mostrar quais são os pontos inegociáveis para eles. Por exemplo, qual era o ponto que era inegociável lá para a Comgás? Era a segurança. Então, tinha um lema, faremos com segurança ou não faremos, até hoje. Então,
foi o tema inegociável. A gente ia no barracão fazer vistoria de segurança. Subir em cima Sidney do enlouqueceu, carro. subia em cima do carro, fazia... Presidente, o meu presidente da minha companhia vai nesse carro. Era presidente com presidente, fazia vistoria. Então, acho que é importante os dois lados mostrarem o que é importante, o que é inegociável para mim. Então, para os marqueteiros, eu recomendo: respeita toda a parte cultural e artística, não queira transformar aquilo num comercial seu, porque isso perde a originalidade e fica falso. Sabe, que fica que nem aquele merchan dentro da novela que não encaixou direito. Forte. Não. Agora, quando ele é Goela dentro da abaixo. história, maravilhoso, que não é goela abaixo, aí Não, que fica é lindo. O ator tá saindo, passa no banco, saca o dinheiro porque tem que dar pro filho. É Uma coisa isso. sutil. Fica natural e funciona para todo mundo. Então, acho que quem vai mostrar para as empresas, eu acho que tem que mostrar essa oportunidade, mostrar que existe alguma flexibilidade, mas também já dizer, olha, tem coisas que é melhor para você, para a sua marca, que não seja uma coisa marcada. Por exemplo, não podia ter o nome, né? Não pode ter o nome da empresa. Oficial. Isso Mas é regulamento. é regulamento, isso é regulamento. Jeitos, a poesia que faz, às vezes... Conto tudo lá- do gás, Lá a era de Pompeia é conta do fogo. gás, exatamente. Mas é importante que os dois lados se entendam e entendam que é uma parceria, que é para a escola ir bem, né? Que é um trabalho em conjunto. E as empresas têm muito a aprender com o carnaval. Acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar também. Agora. Ainer, me conta, Rio de Janeiro, como é que é essa sua vida no Rio de Janeiro, vir para São Paulo, o que você faz no Rio de Janeiro? Me conta um pouquinho. Vamos lá. A gente começou um possível namoro com o Edson no passado com o Salgueiro. Como eu acabei ficando muito empolgado com o meu primeiro ano como carnavalesco aqui em São Paulo, a gente acabou fazendo só alguns apontamentos em algumas coisas que ele me pediu de ajuda. Mas assim que acabou o carnaval, ele falou: esse ano eu preciso de você, vou trocar de escola, eu preciso que a gente feche essa parceria. E isso era final de fevereiro, o ano passado, esse ano agora. E antes mesmo de tentar renovação com a Gaviões e tudo mais, a gente já tinha um projeto andando, a gente já tinha desenho encaminhado, ele já tinha sido anunciado, mesmo antes dele ser anunciado na Tijuca, a gente já tinha todo o procedimento do que a gente tinha que fazer, o enredo já estava certo, então foi uma coisa que andou bastante rápido, assim. Eu fico algumas vezes, ficava mais tempo lá antes do que agora, chegava a ficar 2, 3 semanas direto lá. Então a gente adiantava o que tinha que adiantar, fazia as medidas do carro, fazia tudo de planta que tinha que fazer, e quando tinha que fazer o colorido, ou eu ficava um pouco lá e vinha para adiantar o processo daqui que estava começando, bem devagar ainda, mas já tinha começado e foi encaminhando. E tudo casou porque acho que no finalzinho de junho eu já estava com todos os carros finalizados de lá, e agora com o tempo eu vou de vez em quando para acompanhar. Se ele disser que precisa que eu vá lá para ficar mais tempo, aí eu aviso aqui que eu vou ficar um pouco mais tempo lá, então adianto as coisas que eu tinha que fazer aqui para ficar mais lá. E foi uma correria, foi agora que está começando a dar... Trabalho. Mas é o que eu costumo dizer, que você falou também, quando você faz o que a gente gosta, não passa a ser um trabalho, passa a ser uma diversão. Imagina, é o meu primeiro ano elaborando o carro alegórico para o Rio de Janeiro. Um moleque de Parintins, numa cidade que era conhecida só pelo boi, todo mundo dizia que eu tinha que trabalhar só no boi, que só o boi era alguma coisa. Acabei saindo muito cedo de lá, fiz faculdade, vim para cá. Então isso para mim hoje é uma realização muito grande. Eu poder estar em 2 grandes escolas, no Rio, na Tijuca, e aqui numa Gaviões da Fiel, é um sonho de moleque, vamos dizer assim. Eu tô sendo reconhecido agora pelo meu trabalho em 2 instituições assim absurdas. Então isso me deixa contente, assim, sabe? Me deixa mais inspirado para fazer as coisas diferentes, as coisas que a gente vem projetando desde março até o Carnaval de 25. Tá bom, mas o que é diferente? Dá para dar um spoilerzinho, por favor? Porque a sua comissão de frente este ano já foi algo surreal. Eu estava com o pessoal da Rosas de Ouro e a sua comissão de frente desceu do hotel. E eu vi um frisson, sabe Matrix, quando tudo para? O que aconteceu? A comissão de frente da Gaviões está lá no hotel. Quando a Gaviões desceu com a comissão de frente, umas roupas com espelhos, né?
que foi aquilo? Me conta um pouquinho, me conta um spoiler desse Carnaval 2025. Começando pela comissão de frente do ano passado. Foi uma decisão de nós três, assim, numa conversa, e a gente ficava, será que a gente fala? A gente conversando os três na sala antes de passar para a diretoria. E aí, quem fala? Você fala, eu falo. Será que eles vão gostar? Será que a gente vai ser demitido antes do Carnaval mesmo? E tal. Quando a gente conversou, todo mundo abraçou a ideia, a gente foi pro ateliê, conversou com o Bruno, que foi quem fez as fantasias, então tudo foi um casamento de todo mundo que gostou da ideia e, tipo, vamos fazer algo diferente. Eu acho que o nosso projeto já começava a partir disso. E para esse ano eu acredito que a gente tem sim, já a partir da comissão, algo novo que não dá para comentar agora, senão aí sim eu perco o emprego antes do Carnaval. Mas a gente vem trabalhando. Esse ano a gente está com o Robson como coreógrafo da nossa comissão de frente e a gente sempre começa com a comissão de frente. Tem gente que fala que gosta de começar por bateria e baiana. A gente começa pela comissão de frente porque, querendo ou não, é a primeira vista do que vem depois. Então a gente tem aquele carinho especial. O carro da comissão de frente foi pronto no final de junho. Antes de começar qualquer coisa, o carro da comissão já estava pronto. Tem todo o mecanismo, tem todo um projeto que a gente vem casando junto com a fantasia e com a coreografia e, claro, com a alegoria para causar um efeito. E a gente tem grandes surpresas, assim. Eu acho que não só a comissão de frente, mas é uma outra Gaviões, assim. A gente vem trabalhando muito com isso, então tá todo mundo muito alegre com tudo que vê ali dentro. Não, imagino. Se foi esse espanto esse ano, imagina a evolução, a continuidade. Parabéns. O trabalho tem que continuar, né? É exatamente isso. E a lição aqui ele dando, né? Falei que as empresas têm muito a aprender com o Carnaval. Ninguém é promovido por fazer, peguei essa calça aqui e fiz uma versão, só pus uma bolinha, né? Fazer mais do mesmo. Isso. Tem vezes que a gente tem que assumir o risco mesmo, né? Então, ou você é promovido ou você é demitido. Eu vou assumir o risco e grandes coisas aparecem aí. A gente conversa muito sobre isso desde o ano passado e eu acredito que a gente furou a bolha por causa disso. A gente queria algo diferente, então a gente, pensando nós três, hoje pensando eu e o Júlio, é algo assim que você viu uma Gaviões de 2024 e você vai ver uma outra Gaviões de 2025. Totalmente diferente. Então, é o que a gente sempre fala. Se a gente não inovar, a gente vai continuar sempre no mesmo. Então, eu acho que é isso que faz o diferencial, faz o brilho no olhar, que todo mundo que entra se inspira para participar do desfile. Bruna, Bom, eu acho que nós temos muito que aprender com o Carnaval. Eu sou prova viva disso, tá bom? Eu sou a evolução, não é a palavra correta, pelo amor de Deus. Eu sou moldado. Se eu tenho casa, se eu tenho carro, se eu tenho família, o Carnaval é responsável diretamente por isso. Eu vivo e vivo para Carnaval. Eu fiz um podcast sobre Carnaval. Mas, Bruno, o que eu quero te perguntar é o seguinte: qual foi o legado, tá? Já que você falou que tem que ousar, qual foi o legado? Porque se você ousou ali, você ousou. Porque eu imagino você pegar a proposta, né, já acertada, né, com aquele monte de erro que você me ajudou a corrigir, eu deixo isso muito claro, e você chegar no seu compliance, na sua diretoria e falar assim, eu tenho essa proposta. Como foi isso? E para você, qual foi o legado que o Carnaval deixou? Porque vocês deixaram um legado no Carnaval, como eu já te disse. E qual foi o legado que nós deixamos na companhia? Eu vou falar da companhia e vou falar de mim, tá? Ok. A maneira de eu levar isso foi exatamente nesse espírito que a gente estava falando aqui agora. Eu sabia que era um projeto que tinha, naquele momento, para mim, tinha risco. Eu nunca tinha feito Carnaval, não tinha nada a ver com uma empresa que é super obcecada por segurança, então não era a nossa realidade, mas que fazia muito sentido. Fazia muito sentido dentro das histórias que a gente queria contar, dentro da estratégia do negócio, dentro da estratégia da atuação social. Então, é isso, é coragem. Ali foi uma questão de ter coragem, falar, olha, eu tenho esse projeto, eu acho que vai dar certo, eu recomendo que a gente faça. E foi uma coisa de bancar mesmo. Quando eu falo que deu certo e que no segundo ano foi aprovado e eu já tinha saído de lá... A continuidade. Deu a continuidade, isso mostra que funcionou muito bem. 2011 e 2012, a Comgás é parceira do Águia de Ouro. É isso. E podia ter dado muito certo, podia ter dado errado, mas eu acho que tem momentos que a gente precisa ter essa coragem. Na liderança. Você é um líder, né, nessa área criativa também, você dentro da sua empresa. Então, a gente precisa assumir certos riscos para fazer o que a gente acha que é certo, o que acha que é bom e o que é bom para a empresa.
O que a empresa aprendeu? Então, eu aprendi muito sobre coragem e sobre assumir uma posição claramente e defender um projeto. Foi importante para mim esse aspecto de coragem ali. E aprendi muito também sobre times trabalhando integradamente de forma deshierarquizada. Então, por exemplo, esse projeto começou com a comunicação, né? Eu era da comunicação. Sabe qual foi o maior impacto que o projeto teve? Não foi na comunicação externa, foi na comunicação interna. Foi no público interno. Tanto que no primeiro ano, eu já dividi esse projeto junto com a Célia, que era a diretora do RH, porque a gente viu que ia ter um envolvimento interno enorme. Segundo ano, já foi praticamente liderada por ela, era o diretor de marketing e a diretora de RH, porque realmente mobilizou, gerou uma energia. Então, outra coisa que eu aprendi é que, às vezes, quando você menos espera, vem surpresas boas também. E um projeto bom, ele pode trazer várias outras coisas que a gente nem imaginava. Então, o time estava trabalhando muito mais, teve um senso de pertencimento muito grande. Quando eu falei, 400 pessoas foram lá desfilar. E eu acho que isso foi fundamental e impactou o clima da empresa, impactou muita coisa ali dentro. E a empresa inteira aprendeu como é que faz. Esse exemplo que você deu para ele aqui, que ele estava junto do carro, que o carro parou, as empresas às vezes têm essa coisa. Não, olha, o meu trabalho é fazer a roda do carro. Fiz a roda do carro, coloquei. O outro é fazer lá o isopor. O trabalho de empurrar, de fazer o motor é dele. Cadê ele? Ah, tá de férias. O carnaval não espera. Não, o carnaval é união. Carnaval Vou eu é empurrar união. junto. É isso Ali, aí. naquele dia, se tivesse que empurrar o carro, eu tenho certeza que o time da Comgás tinha ajudado a empurrar o carro. Tudo. Todos. Então, isso a gente aprendeu e pôde trazer para o nosso dia a dia. E eu trouxe para o meu como profissional, junto com as equipes que eu lidero. É um ótimo exemplo. Nós tínhamos um problema com a Bruna, tá bom? A Bruna queria fazer reunião às 7 horas da manhã. Renato, tá tudo bem para amanhã? 7 da manhã? Às 7 horas. Reunião amanhã às 7 horas da manhã. Porque é com gás, meu amigo. 7 da manhã, pode vir? Posso. E para tirar o Cebola às 7 da manhã da cama? Era na véspera, sei lá, era próxima. Da assim. cama. Como é que a gente faz? Aí ele colocou um óculos e foi para a reunião. Eu juro que ele dormiu. Eu tenho certeza que ele estava dormindo atrás daquilo. Não é possível, Cebola. O Cebola está de volta no Águia de Ouro, um baita profissional. Está lá responsável pela parte das alegorias, se eu não me engano, ou fantasias esse ano. E o Cebola é um profissional de mão cheia. Eu sou apaixonadíssimo pelo Cebola. Eu sou, com todo o gás, a Pompeia é fogo. Mas olha, eu às 7 da manhã foi um esforço grande para mim também. Pra Não você grande também? quanto o Cebola, mas para mim Não, também. mas um pro esforço Cebola grande. essa data foi... Ele falou, Eu lembro dele brincando comigo depois. Bruna, vamos à próxima. Eu Bruna, lembro dele, vamos marcar outra hora. É exatamente isso. Rainer, já sei que eu não vou conseguir tirar de você o segredo da comissão de frente, tá bom? É impossível aqui. Vai que até o final a gente dá Né? uma cutucadinha, né? Já sabemos que tem um carro, que tem movimento, já foi grande spoiler. Eu faço essa pergunta para todo mundo, tá bom? Como é que você vê quando você chega numa escola e tem um projeto de carnaval patrocinado? Como é para você, carnavalesco, trabalhar essa peça? Pode falar a verdade, não precisa. Bom, fingir que eu tô falando. complicado. Eu sei que meus amigos às vezes não ajudam. Existem possíveis patrocínios que seriam incríveis de se trabalhar, mas existem aqueles patrocínios que você ia tirar leite de pedra. Então, depende muito de qual tipo de patrocínio seria. O meu primeiro enredo com patrocínio, acredito que foi junto com o Sidney na Vila Maria. E ali eu lembro que ele sempre falava para mim, fantasia não pode ser pelada, tem que estar coberta ao máximo que a gente conseguir colocar. Então, tipo, ali eu acredito que seria um consenso entre o patrocínio e a própria escola, até por ser religioso. A Arquidiocese solicitou, tinha umas regras, eram 22 regras que nós tínhamos. Só para você ter uma ideia, levava o figurino, e o figurino normalmente só tem a parte da frente. Isso. Aí o Dom Odilo, com aquela tranquilidade suíça. E as costas? Eu falei, não, mas as frentes... E as costas? Eu falei, mas... Não, eu falei, faça as costas e me traga, porque aí eu aprovo. Eu falei, Nas costas que o negócio pega, né? Senhora. Vocês fizeram o bonde. Você lembra da fantasia do bonde? Sim, eu lembro. A Basílica tinha acabado de inaugurar um bonde. E as pessoas não sabiam, eles estavam tendo pouca visitação.
E aí eles nos solicitaram, tá? Nos apoiaram financeiramente para que no final do desfile tivesse uma ala para falar sobre o bonde. Olha. E aí nós tínhamos uma fantasia do bonde com uma coreografia, subindo e descendo. Eu achei aquilo de uma sacada, de uma sutileza, né? E foi 40 de fantasia. Então eu realmente... Mas você não me respondeu tudo. Me conta. Quando você chega lá e vê, olha, vamos falar sobre tal tema. Hoje em Vamos dia... fazer o melhor. O enredo patrocinado ajuda a desenvolver o tema? Ajuda a escola? Financeiramente, sim. Dependendo do enredo, financeiramente, sim. Alguns a gente já precisa do dinheiro também para conseguir forçar a mente, a gente conseguir materializar o que a gente precisa apresentar. Tem coisas que fluem muito mais rápido, mas tem coisas que a gente precisa seguir e causam uma certa dificuldade. É sempre um 50-50, eu costumo dizer. A gente precisa ter uma noção de que qual é o tipo de enredo patrocinado e como isso vai ser apresentado para poder nós começarmos a pensar em como aquilo vai ser desenvolvido. Então, a partir disso, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Ajuda, o financeiro sempre vai ajudar. A escola de samba, ela vive disso. Então, aquilo ajuda a manter a escola e, claro, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue pensar em possíveis materiais que seriam com certeza mais caros, e aquilo ali ajudaria a gente financeiramente. Então é o 50-50. A gente tem uma conversa, depende do valor, obviamente, para a gente poder ter um criativo um pouco maior de possibilidades, mas é sempre viável. Acredito que é sempre viável. Eu acho que a gente de marketing está aprendendo a fazer isso. Até trabalho de influenciadores, né, que fala-se de creator economy. Quanto mais natural você consegue deixar a sua mensagem dentro daquele... Porque você escolhe um contexto porque ele faz sentido, porque ele faz parte da cultura, etc. Sim. Como eu falei, você resolveu transformar ele num anúncio, perdeu a graça, né? Desligou, você foi para outro lugar ver. Então, acho que isso tende a ficar cada vez mais fácil, porque o meu pessoal está aprendendo cada vez mais sobre isso, né? Que tem que contar a história, mas a história tem que ser interessante do ponto de vista de quem está assistindo. Também. É um grande ponto para a audiência. Sim. Então, como é que a gente gera conteúdo que seja interessante, maneiras de falar sobre mim, sobre a minha marca, que sejam interessantes para quem está assistindo lá no fundo. Então, eu acho que isso é um bom argumento para vocês utilizarem nas Isso negociações, é inclusive. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou suspeito, tá? Eu sou muito suspeito porque eu faço a parte contrária. Eu sou o captador de recursos. Rainer, você não sente falta no departamento comercial das escolas, tá, que você já passou, de profissionais prontos para poder entender a escola e a parte comercial efetivamente, para poder trazer um bom produto para o carnavalesco? Porque assim, eu percebo que a comissão de frente está profissional. Eu percebo que hoje o pessoal da madeira, né, os serralheiros, todos estão com equipes grandes, né? O pessoal do isopor está com equipe. E aí quando você olha a parte comercial efetiva do espetáculo, da escola de samba, às vezes você não tem um profissional direcionado. Às vezes é alguém que leva, nem conhece a escola, às vezes chega lá com um enredo que jamais a escola vai fazer. Que já aconteceu isso comigo, tá, gente? Já aconteceu isso comigo. Eu chego e falo, não é o dinheiro, não é um enredo, não tem nada a ver com a escola. Você não sente falta de um profissional gabaritado na parte comercial do carnaval? Eu acredito que isso vem nascendo com o tempo, mas eu acabo sentindo falta, sim, até nessa questão de viabilidade, de como trazer as pessoas até hoje em dia para o carnaval. Se você for parar para pensar, o Carnaval de São Paulo hoje, ele está muito ainda no bloco, e as escolas de samba estão acabando perdendo espaço com isso. Então, eu acredito que falta um profissional para trazer, para entender qual é o público de cada um e para fazer esse comercial também entre a escola, entre as pessoas, entre um público que vem ali agregar o espetáculo em si, sabe? Mas eu venho acompanhando. A gente chama de departamento de imprensa de algumas escolas e a gente percebe que ali tem alguns profissionais que começam a caminhar por esse lado para tentar trazer pessoas para isso. Eu acredito que hoje o que falta é isso.
esse profissional capacitado para trazer as pessoas e fazer isso virar um comercial. Acredito que tudo pode evoluir a partir disso, entendeu? Rani, eu falei que ele era tímido no início da Tô entrevista. esperando chegar a timidez. Onde é que está essa Então. onde está essa timidez toda? Muito obrigado, muito obrigado. Eu, como eu disse aqui, eu sou suspeito, tá? Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sou apaixonado pelo carnaval, sou apaixonado pela parte comercial. Estudo, leio, vou procurar algumas informações. Às vezes acabo tendo alguns equívocos naturais da evolução mesmo, tá? Mas entendo hoje como o Carnaval de São Paulo está grande. Como o Carnaval de São Paulo, nós tivemos aqui, tá? O Eduardo Tatuapé. Tivemos uma festa agora com vocês lá na Fábrica do Samba. Que espetáculo! Eu fico olhando, eu acho que nós não devemos nada para nenhum festival, nenhuma festa, nenhum evento dos 10 maiores de São Paulo. Nós fazemos parte dos 10 maiores e digo mais, tá? Esse negócio de ficar entre os 10 maiores, eu acho que eu estou entre os 3 maiores, tá? O carnaval é um negócio surreal, que eu acho que precisamos colocar mais marcas, precisamos colocar mais parceiros, porque quando você traz mais parceiros, traz mais credibilidade, você tem possibilidade de dar recursos maiores para o carnavalesco. Bruna, você que já foi responsável, que já esteve na ponta da lança, no balcão do outro lado, quando você desfilou, tá, efetivamente, a emoção de estar na pista, como que foi aquele impacto quando o seu carro alegórico entrou na avenida? Foi super emocionante, na verdade, porque é uma adrenalina danada, é como você está colocando uma campanha, um rebranding no ar, uma coisa assim, porque estão os seus colegas de trabalho ali junto, né? Aquilo sendo passado para não sei quantos países você falou? 115 países. Mais de 115 países. Então, é um movimento que envolve muita gente, não só da tua empresa, quanto da escola. E aí chega uma hora que está todo mundo torcendo um pelo outro, que tem que dar certo para todo mundo. Então, tem uma questão de frio na barriga também. Meu Deus, tem que dar certo. Porque senão, responsabilidade. Senão, agora o meu emprego está em jogo. Acho que é bastante emocionante, mas eu acho que tem... Eu comecei preocupada com a comunicação externa, como eu te falei, e no dia eu estava preocupada ou feliz pelos colegas de trabalho que estavam ali, pelo impacto no clima da empresa. Então, isso é algo que quem pensa no patrocínio precisa considerar e precisa pensar como é que integra esses dois mundos para fazerem bonito e para realmente ter esse impacto positivo. Bruna, depois da sua saída do Grupo Comgás, nós tivemos algumas vezes lá, e nós temos alguns dados. A Comgás tentou chamar o Oscar Schmidt para fazer palestra, andar na brasa, viagem de navio. Nada batia, nada superava a experiência do carnaval. Nada superou. Porque alguns eles eram individuais, outros as pessoas não queriam participar por algum motivo, segurança, não... Né? Mas o carnaval ele foi algo assim, eram 400, mas eu tinha uma feira de quase 800 pessoas. No ano seguinte, então? Você entendeu? Nós tínhamos um motivo, né? Nós tivemos um impacto no RH. Né? Então, esse tipo de situação, Bruna, como eu fico feliz esses números. Eu também tive esse impacto logo posterior com Mercedes-Benz, com Besni. Né? Eu tenho uma amiga, né, que até falei o nome, chamei ela aqui, né, a Rúbia. A Rúbia fala que o impacto dentro da companhia foi gigantesco. Porque no primeiro ano, né, foram apenas 200 funcionários, no segundo eram 600, ela não sabia o que fazer. Então eles se colocaram uma meta. Não poderia colocar mais do que um atestado, tá, para poder desfilar. Zerou a fila de atestado da empresa. Bruna, isso tem impacto direto na produtividade da empresa. No negócio. No business. Então o cara deixou de ir no dentista no meio do dia, o cara deixou de ir numa consulta que ele poderia ir mais tarde, ele marcava a consulta no sábado, zerou a atestado, porque as pessoas não queriam, porque era fantasia também. Era uma fantasia para ele, para a esposa, e se ele tivesse até 2 filhos maiores de 16 anos, ele também poderia levar. E as pessoas sentem como um benefício, porque é caro desfilar, né? É uma experiência que a maior parte das pessoas nunca teve. Eu sou carioca, gente, a primeira vez que eu desfilei foi na Águia, e vou desfilar esse ano, finalmente, na Mangueira, que é a escola do coração. Mas não é uma experiência trivial, é cara, inclusive, né? As Você pessoas entendeu? não têm acesso. Então, para vocês verem o impacto
que você tem não é somente na parte visual da empresa. Eu brinco, né? Às vezes eu tenho alguns amigos que falam assim, não, Renato, vamos falar com tal empresa que nós vamos fazer a parte de comunicação para a empresa. Eu falo, cara, ela tem uma agência de propaganda para fazer isso. Não é isso que a empresa quer. A empresa precisa de um benefício da porta para dentro, com os seus colaboradores, com os seus terceiros, tá? No grupo, eu tenho Os vendedores, às vezes, né? Vou dar um incentivo. Quem bater a meta vai poder vir desfilar. Eu tenho um parceiro que é um supermercado. E esse supermercado, ele fala o seguinte, Renato, o mais importante para mim aqui, depois do cliente, é a minha gôndola. Então a minha gôndola, o meu parceiro, tá, ele tem que estar satisfeito, ele tem que estar na frente, mas tem coisas que eu não consigo fazer, porque às vezes ele já vende sozinho. Tá? O produto dele é tão bom, tão bom, tão bom, que eu não tenho muita negociação com ele. Mas quando eu falo que eu tenho um camarote, tá, para ele, para desfrutar com mais 20 funcionários dele, que ele pode fazer uma ação de marketing, de planejamento dentro da empresa, inverte a situação, porque na segunda-feira fica aquele burburinho, eu fui no Rosas, olha, eu fui no Águia de Ouro, eu fui na Gaviões da Fiel, como é que foi? Foi maravilhoso, o atendimento, a bateria, foi uma experiência, mesmo que ele não desfile, não estamos nem falando nem de desfilante, nós estamos falando que ele saiu de casa com a família para ter uma experiência de carnaval, e quando ele volta com um outro pensamento, não é só mais a mulher pelada, a cerveja ou a noitada. Ele fala assim, gente, lá tem criança, lá eles são muito educados, tem um buffet maravilhoso, a cerveja é gelada. Feijoada boa. A feijoada é boa, a comida é boa, o atendimento é bom. Então, era sobre isso aqui, tá? Sobre esse momento que o 10º quesito ele foi inventado, na verdade ele foi criado, tá? Para bater papo com os amigos, para trocarmos experiências efetivas que vocês já tiveram comigo, porque vocês são responsáveis pelo meu crescimento. Tá? Nós já tivemos outros relacionamentos, eu nem sabia que você fazia parte do processo dos 300 anos de fé da Nossa Senhora Aparecida, que é um projeto para a minha vida maravilhoso. A Bruna faz parte de um processo que é o meu primeiro enredo patrocinado, com 400 pessoas, responsável por entregar fantasia, responsável por efetivamente levar todos à avenida e aos ensaios, levar a escola dentro da companhia. Nós paramos o grupo Congás algumas tardes, paramos. Então nós tínhamos uma relação com o RH, com a segurança, com todo mundo, ó, vai chegar, todo mundo pode descer, mesmo aqueles que não iam desfilar, porque estava escutando barulho, né? Vai ficar, não, todos podiam parar, então nós parávamos a malha, tá, da companhia, e isso deu uma experiência para os funcionários. Então, é sobre isso que nós viemos conversar, sobre a experiência do carnaval junto à parte comercial. Eu nem falo a parte comercial, tá, que é a parte das empresas, que as empresas apenas 10% descobriram esse mercado chamado carnaval. Então, nós temos um oceano ainda para trazer para o carnaval, e o carnaval ir também conhecer a parte comercial, porque o carnaval também precisa se descobrir. Tem uns coisas também que nós precisamos respeitar do outro lado da marca, e a marca entender, olha, tem que ser de comum acordo, como a Bruna disse aqui para nós. E quando o papo é bom, nós já estamos há mais de 1 hora conversando. O pessoal está assim, ó, Renato, vai derrubar a live, Renato. Bruna, que saudade. Obrigado pela sua generosidade para comigo. Você transformou o Renato num grande profissional do carnaval. Muito, muito obrigado. Chegamos aqui nas nossas considerações finais, mas fique à vontade, o microfone é seu. Olha, eu te agradeço, porque você também deu um projeto super importante para mim. Acho que a gente trabalhou em parceria, aprendemos muito, erramos, acertamos, né? Mas acho que é super importante. Eu acho que a consideração final que eu queria falar aqui é que as marcas, elas estão tentando cada vez mais ser parte da cultura, ser parte do dia a dia das pessoas. Então, o carnaval é uma oportunidade que está aí, fácil, quicando, com incentivo fiscal. Com incentivo fiscal. Gente. Então, é uma forma de fazer que tem tantos benefícios, mas eu não recomendo que seja um projeto de uma área específica. Chama o seu RH, chama branding, marca, chama PR, conversa com todo mundo, porque tem tantos ganhos, além do que você pode imaginar, inicialmente só de marca. Você tem o comercial, você tem essa questão toda dos camarotes. Então, dá para fazer relacionamento com muitos públicos, stakeholders, né, como as multinacionais chamam,
E o carnaval é uma ótima opção para isso. Hoje em dia, muito mais profissionalizado, tem gente séria trabalhando com isso já há muito tempo. Então, os erros que tinham que acontecer, a maioria já foi. Já está sanado. Sempre tem, né? Mas eu acho que o importante é você ter clareza de por que você está fazendo aquilo, quais são os valores importantes da sua marca, daquela associação que você está fazendo, da empresa e da escola com que você está se associando. E transformar isso numa grande festa e que seja bom para todo mundo. Que isso, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Rainer, esse seu sorriso, esse seu olhar generoso, muito tranquilo, mas muito profissional. Eu vejo os seus materiais, as suas plantas baixas, os seus desenhos. Sei como você é cuidadoso com tudo que você faz. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, porque eu sei que você não vai a lugar nenhum. É muito difícil. Muito, muito, mas muito obrigado por ter esse momento comigo. Considerações, o microfone está à sua disposição. Bom, eu que agradeço pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar, conhecer a Bruna, falar um pouco mais sobre o carnaval. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente está sempre disposto a contribuir mais para a festa. Eu acredito que todo mundo só tem a agregar para o carnaval e é isso que a Gaviões, é isso que o Carnaval de São Paulo vem a nos proporcionar. Então eu queria que todo mundo pudesse começar a participar, começar a conhecer e, a partir disso, quem sabe, entrar em uma comunidade, ou 2, ou 3. O importante é participar. O Carnaval tá sempre de portas abertas para todo mundo. E eu agradeço o convite aí. E, por favor, vamos torcer pela Gaviões esse ano. Meu pessoal, como nós sempre falamos no finalzinho, chegamos! Chegamos! Nada supera o trabalho. Plastibras, muito obrigado pelo apoio. Vamos para o próximo. E eu fui! É o 10º quesito que chegou, pode acreditar. Aqui tem ritmo, tem história pra contar. Da avenida pra você, vamos sambar e aprender. No carnaval, o show vai acontecer.